Oi, gente, bom dia. Nas últimas aulas, nós conversamos um pouco sobre como o gênero se torna uma categoria central de análise das diferenças sexuais e também das desigualdades entre corpos e entre pessoas. Nessa aula, eu queria falar um pouquinho sobre uma precursora desse tema, de como é que os padrões culturais fazem com que nós, em cada sociedade, interpretemos diferentemente esses papéis, esses significados do feminino e do masculino. Eu passei para vocês um texto que é a introdução deste livro, Sexo e Temperamento, dessa antropóloga Margaret Mead. O que é importante de lembrar sobre a Margaret Mead? Ela fez uma etnografia, ou seja, ela foi em loco, ela foi até o local e ela pesquisou com as pessoas naquele local em uma determinada época. A pesquisa apresentada nesse livro foi realizada entre 1933 e 1934 e o livro dela foi publicado em 1935. O que ele tem de precursor sobre a discussão de relações de gênero? Primeiro ponto, ela ainda não usava gênero, isso ainda não era um conceito. Gênero como conceito, ele surge a partir da década de 50. Ela usava, então, para diferenciar sexo, essa diferença sexual dos corpos, para algo que era dos padrões culturais, ela usa a palavra temperamento. E o que ela vai fazer uma. Qual é a comparação? A etnografia também permite que ela faça essa comparação entre culturas. Qual é a comparação que ela vai fazer? Ela vai comparar a sociedade estadunidense da época, que é a sociedade em que ela tinha nascido, em que ela morava, com algumas sociedades do local em que ela pesquisou. O local que ela pesquisou foi esse aqui, a Papua Nova Guiné, que é dentro dessa grande região chamada Melanésia. A Melanésia é considerada um dos lugares em que existe a maior diversidade sociocultural do mundo, porque existem muitos povos separados, tanto por ilhas quanto pelos terrenos montanhosos, e elas vivem em cada uma dessas tribos, cada um desses grupos tem seus padrões culturais, sua religião, sua forma de vida, o seu olhar sobre o mundo, que é diferente um do outro. Assim, ela escolheu, na época, ela encontrou com três grupos. Ela encontrou três desses grupos e escreve Sexo e Temperamento sobre esses três grupos. Faz uma comparação entre eles e faz uma comparação também com os Estados Unidos, que era a sociedade em que ela morava na época. O que ela vai falar sobre os Estados Unidos? Olha, as expectativas sobre homens e mulheres nos Estados Unidos eram que os homens fossem provedores, que os homens então estivessem no mercado de trabalho, inseridos numa sociedade capitalista, e que as mulheres fossem donas de casa, que cuidassem da casa, que cuidassem dos filhos. E em relação aos temperamentos, os homens em geral eram considerados como aqueles que poderiam cometer algumas violências, tanto contra mulheres como contra outros homens, que fossem mais agressivos, de temperamento mais impulsivo, e as mulheres mais recatadas, mais calmas, mais tranquilas. E isso para os Estados Unidos revelaria como se fosse uma natureza do feminino e do masculino. E ela vai dizer: olha, isso não acontece em outras sociedades, porque as sociedades que ela encontrou, os Arapesh, os Mundu-Gomor e os Chambuli, como vocês podem ver aqui no slide ao lado, eles tinham padrões culturais e comportamentos, temperamentos determinados para cada sexo que eram muito diferentes dos comportamentos determinados para cada sexo nos Estados Unidos. Então ela vai falar: olha só, os temperamentos de acordo com o sexo dependem da cultura e não de uma natureza. Ela, novamente, como a gente tem falado, não é negar os corpos ou a existência dos corpos. É dizer: olha, existem padrões culturais, existe uma pedagogia dos temperamentos sexuais. Hoje nós poderíamos falar que existe uma pedagogia do gênero, ou seja, nós vamos aprender como ser homens e como ser mulheres diante de padrões culturais específicos. Olha o que é interessante que ela vai descobrir. Sobre os Arapesh, ela fala: olha, tanto os homens quanto as mulheres, entre os Arapesh, eles têm comportamentos pacíficos, têm um temperamento pacífico e nenhum deles se envolve muito com guerras. Entre os Mundu-Gomor, ao contrário, tanto homens como mulheres tinham comportamentos mais agressivos e mais impulsivos sexualmente no sentido de uma abertura sexual maior, de que procuravam as relações sexuais, tinham uma diferença
gritante entre os Estados Unidos, que as mulheres eram mais recatadas e precisariam aguardar o chamado dos homens. E entre os Chambuli, ela vai falar que a diferença maior era a diferença sexual do trabalho. O trabalho entre os Chambuli para homens era um trabalho na vida pública, era um envolvimento com a política, um envolvimento com a casa, a pintura corporal. Enquanto para as mulheres era o envolvimento com a pesca, com a agricultura, com a provisão material das tribos, ou seja, muito diferente, radicalmente diferente daquilo que era encontrado nos Estados Unidos. Então a Margaret Mead conclui que existem padrões culturais que fazem com que cada sexo tenha uma atribuição e um papel que eles vão ter que cumprir em suas sociedades. Em uma parte do texto que eu passei para vocês, por exemplo, na página 25, o que ela vai falar? Que toda ou quase todo o trabalho doméstico, para usar a peste, é demasiado sagrado para as mulheres, ou a insistência do Zarapeche em que as cabeças das mulheres são mais fortes do que os dos homens. Na divisão do trabalho, no vestuário, nas maneiras, na atividade social e religiosa, às vezes em apenas um desses aspectos e às vezes em todos esses aspectos, os homens e as mulheres são socialmente diferenciados e cada sexo, como sexo, é forçado a conformar-se com o papel que lhe é atribuído. O papel é atribuído socialmente, culturalmente, logo não é algo que esteja dado por esse próprio corpo. E ela termina de uma forma que é bem interessante. Nem de leve, isso foi o que chamou mais a atenção da Margaret Mead. Nem de leve, eu suspeitava que os temperamentos que reputamos a um sexo que reputávamos naturais a um sexo, pudessem, ao invés disso, ser meras variações do temperamento humano. A que membros de um ou ambos os sexos pudessem, com maior ou menor sucesso, no caso de indivíduos diferentes, ser aproximados através da educação, ou seja, cada sociedade educa as suas crianças de acordo com seus próprios padrões culturais. Gente, a gente para por aqui. A próxima aula vocês vão aprender um pouco sobre uma outra precursora dos estudos sobre relações de gênero, uma das precursoras dos feminismos, que é a Simone de Beauvoir. Tchau!